Formas moldam coisas, não pessoas. Constantemente eu converso com pessoas que são fechadas, sabe aquela coisa assim, fechada no grupinho? E aí eu vou observando essas pessoas, e essas pessoas elas têm uma maneira engessada, uma maneira formada, uma maneira manada de pensar. E é sobre isso que essa leitura vai falar. Vem comigo. Bem-vindo ao Tarô Filosófico, eu sou a Gabi. Meu contato para consultas e leituras na tua energia vai estar aqui. O meu contato, e eu estou aceitando uma contribuição num Pix para publicar meu poema até o dia 10. Então, conto com a contribuição de vocês. Então é isso. Eu quero saber uma coisa, eu quero saber se você se entende como um gesso ou como uma pessoa, um pássaro. E a gente começa essa leitura com o 3 de espadas. É aí que traz a tua dor, se você se vê como um pássaro. Olha como essa lâmina, ela tem dor. O coração dela, ele tem várias linhas enrolados nesse coração e são puxados. E a floresta é cinza. A única coisa que tem cor é que o coração, e o coração tem as linhas rasgando ele. Conviver perto de pessoas que nos moldam não é exatamente o que a gente espera, né? Não sai como a gente espera. Já parou para pensar nisso? Você é o reflexo de 5 pessoas com quem você convive. Já parou para pensar nisso? Ficar sozinho, às vezes, é a melhor solução para você se transbordar. Você não precisa ser um pássaro, você só precisa entender que você não vive dentro de uma gaiola. Já parou para pensar nisso? Às vezes entender que o problema não é você, o problema é querer caber num molde, num gesso de pessoas que não que elas estão erradas, mas elas se completam ali, mas você não se encaixa nessa completude delas. É que nem você pegar um quebra-cabeça, não adianta você querer pegar a ponta do quebra-cabeça numa peça que é do meio. Não vai encaixar. Não vai encaixar. Só por aí você já vê que é aí que vem a tua iluminação, a tua sabedoria, a tua sabedoria. Só daí, tá? Você identificar aonde é o teu lugar de fala, aonde te pertence, aonde você tá no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, ou talvez até sozinho. Talvez sozinho, criando a tua rotina. Já é mais um degrauzinho, por isso que eu amo o hierofante desse tarô aqui. Olha como é uma escada, né? A sabedoria, a ascensão é uma escada, é degrau por degrau até chegar na iluminação. A espiritualidade ela é maravilhosa e é assim que ela age na nossa vida. É você identificar que às vezes o problema não é você. É você tá se forçando em estar em lugares que não te cabem. E só nisso você começa a entender teu novo.
No fundo do deck nós temos o Rei de Paus. O ímpeto, a coragem, o magnetismo. Ali você começa a atrair para você o que é teu, o teu lugar. Às vezes o teu lugar é você mesmo. A justiça. Você começa a fazer o que é justo para você, um equilíbrio para você, sabe? Querer se diminuir para caber em moldes, para caber em grupinhos que não são teus, só para não se sentir sozinho, é a maior receita de solidão. É a maior receita de solidão que você vai ter. E você desperdiça oportunidades de realmente desfrutar por não saber aproveitar, tá? Não tenha dúvidas. Às vezes ficar sozinho um tempo para você se conhecer e para você entender que você não pertence e o que você pertence é perfeito. Ó, caíram duas. Você passou muito tempo nessa dor, se forçando esse lugar com essas pessoas, não aceitando novas ideias e se criticando. Se foi um período aqui onde você se culpou demais. Eu vejo aqui, porque a rainha de espadas, ela é muito crítica, ela é muito fria, ela é muito calculista. E aqui com o pajem de espadas invertido, eu vejo que você trouxe isso internalizado. Você trouxe para você. Eu não valho nada, eu sou ruim, eu nunca me encaixo. E a rainha de paus no fundo do deck, você não via o teu lugar de pertencimento. Aqui para mim, olhando esse as de copas e olhando esse pajem de espadas e essa rainha de espadas, é como se dissesse para mim que esse momento é necessário você ficar sozinho ou sozinha para você entender quem você é e não se julgar tanto. Muito pelo contrário, você ser afetuoso com você, deixar essa dor, encontrar esse as de copas. Vamos ver o que esse 3 de espadas tem para dizer. O diabo. Você acabou se auto-sabotando, não só em autocrítica, você se auto-sabotou em muita autossabotagens mundanas. Ah, todo mundo tá bebendo, eu vou beber. Todo mundo tá fumando, vou fumar. Todo mundo, você não fazia as coisas porque você queria, você fazia para se encaixar. Você quis se encaixar, como eu comecei essa leitura. Moldes são para moldar coisas, para engessar, não para moldar pessoas. E você queria tanto, tanto 6 de copas. Isso é uma criança ferida. Isso é a cura da tua criança ferida. Isso é a cura da tua criança interior. É chegado o momento de você ser a mãe para você que você não teve. Forte, né? Rainha de ouros. É chegado, e de novo nós temos no fundo do deck, nossa, eu tremi agora, a rainha de paus. É chegado o momento de você, veio a palavra para mim, autoacolhimento,
É chegado o momento de você ficar sozinho, introspecção e conhecer o que é para mim, o que afinal é para mim, o que afinal é meu. Quem sou eu? Tá na hora de eu parar de fingir para os outros e ser para mim. Sabe, foi uma coisa minha aqui muito, o vizinho pelado, a vizinha pelada. E daí que eu sou? Ninguém mandou olhar pra minha janela. Se eu quero ser, eu quero ser, eu que moro aqui. Sabe? É uma coisa muito assim, é um ato revolucionário. Mas é você sendo você, porque ninguém vai ser você. E esse é o grande milagre da tua vida. Você ser você. Isso que a tua rainha E é isso que a tua rainha de espada, a tua rainha de paus e a tua rainha de ouro estão pedindo. A tua autenticidade, o encontro da tua essência, a cura da tua criança interior. É isso que elas estão pedindo. Segurança. Sinta-se segura dentro de você. Sabe aquela frase, veio uma coisa pra mim agora, né? Porque já que já tô falando de cura da criança interior, tu não é todo mundo. Pegue essa frase como um mantra. Você não é todo mundo, você é única. Eu até tô lendo um livro, eu tô lendo aqui O Barco Vazio do Osho, aonde o Osho fala que o maior milagre que todo ser humano tem ao nascer e ele não consegue entender que isso é um milagre único. Ele é único. Ninguém consegue ter a dádiva de ser único, porque todos somos únicos. E o dia que o ser humano entender que isso é único, ao invés de você, sabe aquilo que eu falei do hierofante, né? Você tá vendo isso como um sofrimento. E você tem que ver isso como uma bênção, uma alegria. O 10 de espadas é um sofrimento. É como se você visse esse seu potencial como uma perda. É como se você visse isso como uma fraqueza e não como a tua maior riqueza. Fala um pouco mais desse 10 de espadas. Você teve alguém que minou demais esse teu potencial. Você tem que deixar isso para trás. Você precisa muito deixar isso para trás. Isso é a tua fraqueza. Isso não é uma vulnerabilidade, isso é uma fraqueza, isso é uma fragilidade. Vamos ver. Isso tá no presente. E isso vai virar um vício daqui a pouco. Isso vai virar. Você tem que. Na realidade, você tem que ver. Agora, olhando as cartas aqui, você tem que ver que isso é uma fraqueza. E ao invés de você lutar contra essa fraqueza, você tem que acolher essa fraqueza. É isso que a rainha de ouros faz, ela cria uma estratégia. Não vê isso como uma crítica punitiva, e sim como uma crítica que, se isso é uma fraqueza que pode me, eu vou acolhê-la. Eu não vou brigar com ela. O carro. É aí que o movimento se faz, viu? Antes de eu falar, depois que eu falei, né?
você tem que ver essa fraqueza, ao invés de ver isso como força, já que você não consegue ver isso como força, você vê isso como fraqueza, mas você vê isso de uma maneira: "Essa é minha sombra, então eu vou acolher a minha sombra, eu vou parar de banir a minha sombra, eu vou parar de banir a minha sombra". E aí sim você vai conseguir dar movimento para a tua vida. E parar de ter dúvidas sobre os teus sonhos, porque ele caiu embaixo do 4 de copas, e depois o carro. Parar de ter dúvidas sobre espiritualidade, parar de ter dúvidas sobre o que acontece em seguida. Tá, ok, isso é minha sombra, isso é minha fraqueza, não vou ver mais isso com tanto autocrítica, não vou ver isso com tanta autopunição, né. Eu queria fazer parte desses grupos, eu queria fazer parte da galerinha, eu queria ser da galerinha, mas eu não sou. Eu sou a vizinha pelada, que eu posso fazer? Tá tudo bem, fecha as cortinas. Exerça a tua autonomia, exerça a tua essência. Exerça, seja você. Mas eu queria, mas não é. Você queria pertencer a alguma coisa, mas não é. Essa é a tua fraqueza. O que você quer, você não tem. Mas o que você pode ter? O que você pode ter? O que eu posso ter em cima disso? Tá, eu não posso ter isso, mas o que eu posso ter? Eu não falei, caiu embaixo da rainha de ouros. Eu não falei uma coisa muito de você ser sua mãe, de você ser a sua mãe, de curar a tua criança interior, de você fazer esse acolhimento com você? 6 de copas. Outros caminhos se abrirão. No momento que você disser: "Isso não me ilude mais, isso não me agrega mais, isso não me pertence mais". Essa fraqueza, não diga mais essa dor, esse sofrimento, essa derrota, nunca mais use o termo derrota. Esta dor não me pertence mais, esta fraqueza me pertence e desta fraqueza eu já conheço ela, então ela não me atinge novamente. Porque quando a gente conhece os nossos demônios estão domados dentro da gente. Simples assim. É simples assim. Caíram 2 cartas. A vitória, embaixo do carro e da justiça. Eh, entenda, nós não somos fortes o tempo todo. E não sermos fortes o tempo todo é uma das maiores vitórias que a gente tem. Acolha isso, tá? E esse será o teu grande movimento. Esse será o teu grande movimento. Tá bom? Vamos ver. O dependurado. Fala um pouco mais desse dependurado. 9 de paus.
É um ciclo aqui que tá terminando, porque o 9 de paus, todo 9 é um encerramento. É um ciclo aqui que tá, de resiliência, de autossacrifício, de entendimentos. A gente começa ali no passado com o 3 de espadas, e a gente termina com o dependurado, com a vitória sobre uma nova perspectiva, né, a vitória sobre uma resiliência toda, uma espera. E aqui a gente tem no fundo do deck o a temperança. Então, tem uma cura de alma aqui, tem uma bonança, tem uma harmonia. Tem uma não sei, eu consigo ver aqui uma lindeza, eu consigo ver uma cura aqui, tá. Desde que você entenda que você vai ser para você o que ninguém foi para você. Você vai ser para você, sozinha, o que nenhum grupinho você conseguiu encontrar. Em nenhum grupinho você vai se encaixar, tá. A tua grande vitória, a tua grande cura é essa. O teu grande equilíbrio é esse. Você não foi derrotada, você não teve uma derrota, você teve você não é apenas o efeito manada, você está no efeito dormência das pessoas. As pessoas vivem um efeito dormência, e você não está vivendo isso. E você está entendendo isso. Vamos ver o baralho cigano aqui. Deixa eu ver aqui. Tenho a impressão que eu tenho que ter umas cartas viradas aqui. Não, foi só impressão minha mesmo. Vamos ver o baralho cigano. Meu pavor. É uma situação que te desgasta. Caiu os ratos, o desgaste. É uma situação que te desgasta. Vamos ver o que mais tem aqui. Porém, novas perspectivas, novas coisas. Você tem que deixar para lá isso aqui. E você tá conseguindo. Tá? Já tá acabando. A cegonha e o caixão tem um ciclo encerrando aqui, tá? Esse desgaste tá acabando, tá? E é uma vitória. E foi um ciclo complicado, vindo o caixão e vindo a cruz, foi um ciclo que se encerra e dificilmente ele volta, tá? Ele não volta. É uma vitória e nós temos aqui nossa, e tem uma comunicação bonita aqui. Vai ter uma comunicação, você vai ter uma comunicação talvez até espiritual aqui. Eu não sei se vai ser uma comunicação deixa eu ver de novo, para aí. Tem os pássaros e tem as nuvens. É uma comunicação espiritual depois de um movimento você tem 2 momentos aqui de muito desgaste, tá. E no fundo do deck a gente tem aqui, que é o mercado, né, que é um ábaco. As nuvens vão passar quando você entender o que você tem que acolher.
o ábaco, né? O ábaco é aquele computador mais antigo do mundo, né? Que é aquele que a gente fazia as continhas de matemática. Bota 2 para cá, 2 para cá. Você vai ter que fazer essa conta com você. Eu preciso acolher as minhas sombras e não bani-las, sabe? Tá na hora. Acolha as suas sombras. Não brigue com elas, tá? Essa situação te desgasta, mas ela vai passar. Temos a cegonha ali, temos a... Eu vou ler aqui o gato chinês. Um trecho de O Gato Chinês. Vamos ver o que é que o gato chinês. Olha só, eu só abro, né? Eu não dou valor àqueles que roubam ideias e acreditam que são espertos. Eu não dou valor àqueles que se gabam e acreditam que são corajosos. Eu não dou valor àqueles que revelam os segredos dos outros e acreditam que são honestos. É esse tipo de pessoa com quem você quer trocar figurinha? E é esse tipo de pessoa que você quer pertencer? Ou você quer pertencer ao grupo de pessoas a qual você se vê? Fique sozinho até você encontrar a tua turma. Mas não faça disso um sofrimento. Apenas isso. Fico feliz em ajudar.